Olá, flores do meu jardim. Aqui é a Fabi. Que alegria ter você comigo para a nossa última aula da jornada de bolos afetivos. Eu estou numa segundo espaço da mesa no jardim. A gente mudou o ambiente, mas o conteúdo afetivo continua o mesmo. Então vamos lá? Vamos dar continuidade? Bom, ao longo dessas aulas, eu estou te mostrando que é possível transformar os bolos afetivos em uma renda de R$ 4.000 trabalhando da cozinha da sua casa. Mesmo que hoje você esteja começando completamente do zero, mesmo que você nunca tenha vendido um bolo, mesmo que nunca tenha trabalhado com confeitaria, mesmo que até hoje você só tenha feito um bolinho para a família ou para uma amiga, ou ainda que nem tenha criado coragem para começar. Se você acompanhou essa jornada até aqui, eu quero primeiro te dar os parabéns. Eu sei que em meio à correria do dia a dia, separar um tempo para aprender algo novo nem sempre é fácil. E o simples fato de você estar aqui mostra que exige um sonho aí dentro de você que merece ser ouvido. E hoje eu quero conversar sobre uma coisa muito importante. Porque na maioria das vezes não é a falta de talento que impede uma mulher de viver da confeitaria afetiva. São algumas crenças, algumas ideias que ela ouviu tantas vezes e acabou acreditando nelas. E são justamente essas mentiras que eu quero desmistificar com você hoje. E também nós vamos pintar o nosso segundo bolo e finalizar a aula com uma surpresa que muitas de vocês estão esperando. Mas antes, eu quero te falar uma coisa importante. Você não está sozinha nessa caminhada. Todos os dias eu recebo mensagens de mulheres que um dia também estavam exatamente onde você está hoje. Mulheres que tinham medo de começar, que achavam que não levava jeito, que acreditavam que já era tarde demais para começar um hobby ou um negócio, que achavam que não conseguiam vender. Mas elas decidiram dar uma chance para elas mesmas. E aos poucos, aquele primeiro bolo virou uma encomenda. Depois vieram 2, 3, até que a confeitaria afetiva deixou de ser apenas um hobby e passou a fazer parte da vida delas. Hoje eu quero compartilhar algumas dessas histórias com vocês. Não para dizer que elas são diferentes ou mais talentosas, muito pelo contrário. Eu quero que você perceba que elas eram mulheres comuns, com as mesmas dúvidas, os mesmos medos, as mesmas inseguranças que talvez você tenha hoje. E mesmo assim, elas conseguiram. Para mim virou um presente, então é a minha marca registrada. E aí as pessoas que ganham o presente, elas retornam querendo dar o presente. Quando a minha netinha nasceu, ela tinha 8 meses, nós descobrimos que ela era diabética tipo 1. Então foi aquele susto, aquela despesa, foi um susto muito grande, foi cancelada a festa de 1 ano. Não, no mês, poucos dias antes, decidimos, não, vamos sim fazer a festa de 1 ano dela, né? E o avô, né, o meu ex-marido, deu salão de festas, onde ele tem um condomínio muito chique lá em Cuiabá. Ele deu isso, deu a decoração, rodízio de pizza, e a minha filha não conseguiu doces, não conseguiu doces. E aí, o que a gente faz? Eu peguei e falei assim, mas se alguém faz, a gente também consegue fazer, né? E começamos a fazer personalizado, os docinhos personalizados da galinha pintadinha. Nossa, que desafio. Saiu. Sim. Aí, como era bolo de corte, eu fiz um bolo de corte, tal, fechadinho, bonito, e foi. Depois disso, as pessoas começaram a perguntar para ela qual era o buffet que fez. O buffet da vovó. O buffet era eu. Então começou uma encomenda, outra encomenda. Eu acho que foi aparecendo e apareceu você, não apareceu outro. Foi a sua página que apareceu. Gente, eu fiquei maravilhada com aquilo, encantada com aquilo. Eu vi um, vi outro, eu comecei a seguir. Aí eu mandava para minhas amigas, eu falava assim, eu estava completamente apaixonada, completamente. Aí foi quando eu descobri que você tinha o curso, né? E fiz o curso, estamos aí, já vai fazer 1 ano, né? Semana passada eu produzi acho que mais de 10. Peguei mês de festa junina, foi muito bolo de fubá, muito bolo de milho com requeijão, ai, que doce de delícia. leite. Maravilhoso, foi muito bom. Tanto que eu comprei minha lava-louça esse mês. Eu amei fazer.
o curso, eu amo fazer os bolinhos, eu acerto, eu erro, eu faço de novo, eu presenteio, assim, hoje eu sou considerada a presenteadora de bolinhos. O bolinho é tão afetivo que você dá uma frase, um versículo. É uma coisa muito pessoal, é muito íntima, é ímpar. É ímpar. Desde minha adolescência eu sempre desenhei. Virei professora, né? E na escola também eu fazia muito mural, fazia muita coisa assim. Um dia eu tava mexendo no Instagram mesmo e vi uma propaganda e achei legal. Dá para desenhar em cima do bolo. Eu comecei a fazer uns testes, fui fazendo alguns. Eu sempre gostei de fazer uma coisa que ninguém faça, né, por aqui. Assim, eu tinha muito medo de começar uma coisa e não conseguir continuar, né? Eu tô levando a sério de junho, né? Em junho eu fiz 10, foram 10 pedidos. Agora em julho tava em 11, mas aí agora à noite apareceram mais 2. Já deu mais do que o mês passado. Eu tô vendo aparecer mais e mais, assim, do que eu. Então agora eu acho legal fazer uma coisa que eu goste, que me dê prazer. Esse último da Nossa Senhora, a primeira Nossa Senhora da Aparecida que eu fiz porque eu queria fazer uma já tava na cabeça, eu fiz. Mas a segunda já foi por pedido. E aí a menina falou, a prima dela tava doente, tinha recebido um diagnóstico de câncer, e aí ela me pediu com aquela frase, daquele jeito. Aí eu fiz. Nossa, ela ficou apaixonada. Ela falou, nossa, você arrasa demais, que isso, não sei o quê. E agora que você viu essas histórias, eu quero te fazer um convite. Antes da gente continuar essa aula, eu queria que você pensasse por alguns instantes em uma pergunta muito simples. Como seria a sua vida se você simplesmente parasse de acreditar que não é capaz? Eu sei que parece uma pergunta boba, mas pensa comigo. Quantas vezes você já deixou de fazer alguma coisa porque achou que não tinha talento suficiente? Porque você acreditou que já era tarde demais? Ou porque você imaginou que outras pessoas eram muito melhores que você? Agora imagina como seria acordar um dia sem esse peso, sem aquela voz dizendo que você vai errar, sem aquela sensação de que todo mundo consegue menos você, sem precisar pedir autorização para acreditar nos seus próprios sonhos. Imagina só a leveza de olhar para uma oportunidade e pensar: eu ainda não sei fazer, mas eu posso aprender. Percebe como isso muda tudo? Porque quando a gente muda aquilo que a gente acredita sobre nós mesmas, as nossas atitudes também mudam. A gente começa algo novo, se dá a oportunidade de tentar, a gente aprende e evolui e deixa de ficar naquela dúvida cruel. E se? É exatamente isso que aconteceu com muitas das mulheres que você acabou de conhecer. Se daqui a um ano você olhar para trás, qual história você gostaria de contar para você mesma? Que continuou adiando o sonho de fazer lindos bolos afetivos porque achou que não era capaz? Ou teve medo, como qualquer outra pessoa teria, mas decidiu tentar mesmo assim? Porque eu acredito que daqui a um ano você não vai se arrepender dos bolos que tentou fazer, mas pode se arrepender daqueles que você nunca teve coragem de começar. E eu não quero que isso aconteça com você. Bom, e eu espero de coração que não desistir antes de começar seja a história que você escolha escrever para contar. Porque eu posso compartilhar tudo que eu aprendi ao longo da minha caminhada, posso mostrar o caminho e segurar na sua mão durante esse processo. E também posso acreditar em você. Mas a decisão de acreditar em si mesma e dar o passo, essa só você pode tomar. E é justamente por isso que essa aula é tão importante. Porque antes de aprender qualquer técnica nova, a gente precisa derrubar aquilo que está impedindo você de começar. Mas antes da gente entrar nesse assunto, deixa eu recapitular com você o que nós vimos nas aulas anteriores. Bom, na primeira aula eu compartilhei a minha história e mostrei que também comecei do zero. Você conheceu os 3 pilares que sustentam o negócio da confeitaria afetiva e entendeu que não basta apenas aprender a fazer um bolo bonito. É preciso aprender a transformar esse talento em uma oportunidade de renda. Na segunda aula, nós demos um passo além. Eu mostrei como nasce um ateliê afetivo e como que ele
pode existir dentro da cozinha da sua casa. Você viu a organização, o planejamento e uma produção inteligente que fazem muita diferença do que ter uma cozinha estruturada e perfeita. Também colocamos a mão na massa e pintamos juntas um bolo, para que você percebesse que essa técnica pode ser aprendida por qualquer mulher. Mas, se por algum motivo você ainda não assistiu a aula 1 e a aula 2, eu recomendo muito, mas fortemente, que você volte e assista antes de continuar. Essa jornada foi pensada para ser vivida na ordem, porque cada aula prepara o caminho para a próxima. Assim você vai aproveitar muito mais todo o conteúdo que eu preparei com tanto carinho para você. Essas 2 aulas são a base de tudo que nós vamos conversar hoje. E aproveitando, deixa eu te lembrar do nosso sorteio. Se você está acompanhando a jornada, não esquece de anotar as palavras secretas que eu deixei ao longo das aulas. Cada aula teve uma palavra que será usada por você para se cadastrar no formulário do sorteio ao final da aula de hoje. E atenção, o resultado será divulgado ao vivo no meu Instagram numa live. E para você concorrer, você precisa estar ao vivo comigo, combinado? Então acompanhe tudo direitinho para você não perder essa oportunidade maravilhosa. Agora sim, vamos falar sobre as mentiras que fazem tantas mulheres desistirem dos bolos afetivos antes mesmo delas descobrirem o que são capazes. Ao longo da minha caminhada, ensinando bolos afetivos, eu fui percebendo que se repetia todo o tempo. Quase nunca o problema era a falta de vontade de aprender. Muito pelo contrário. Elas viam um bolo pintado, imaginavam como seria gostoso trabalhar com algo tão delicado e começavam a sonhar a transformar aquilo em uma renda. Mas antes mesmo de dar o primeiro passo, alguma coisa fazia esse sonho ficar menor. Elas começavam a pensar que aquilo não era para elas, e que talvez outras mulheres conseguissem, mas elas não. Que era difícil demais, que exigia um talento que elas não tinham ou uma realidade completamente diferente do que elas viviam. E quando a gente acredita nessas ideias por muito tempo, a gente acaba desistindo antes mesmo de descobrir do que a gente realmente é capaz, não é isso? O mais curioso é que essas mulheres não desistiam. Elas desistiam porque acreditavam em alguma coisa que parecia fazer todo sentido. Eram frases que ouviam uma das outras, comparações que faziam quando olhavam as redes sociais, ou os pensamentos que iam alimentando dentro delas até que se tornaram verdade. E eu tenho certeza de que você está aí hoje, pelo menos com uma dessas ideias que já passou pela sua cabeça. Talvez até mais de uma. Por isso, eu quero aproveitar essa última aula para conversar sobre cada uma delas. Não porque eu quero convencer você de alguma coisa, mas porque eu gostaria que quando essa jornada terminasse, você conseguisse olhar para os bolos afetivos com um olhar mais leve, um olhar de quem realmente entende que muitas das barreiras que pareciam intransponíveis eram apenas crenças que foram sendo construídas ao longo do tempo. E a primeira delas é, sem dúvida, a insegurança, que eu mais escuto das mulheres que sonham em começar. Fabi, eu acho lindo, mas eu não sei pintar. E por causa disso, elas acreditam que nunca vão conseguir fazer um bolo afetivo bonito e se destacar também nesse mercado. E aí entra a primeira grande mentira dessa aula. Achar que você precisa saber pintar e desenhar bem para fazer os bolos afetivos que encantam. Quando a gente olha um bolo pronto na internet, principalmente nas redes sociais, a impressão que dá é que todo mundo já começou fazendo aquelas pinturas cheias de detalhes, flores enormes, paisagens, desenhos super elaborados. E aí a gente acaba comparando o nosso primeiro passo com o 100º passo daquela outra pessoa. Só que não é assim que acontece na vida real. Nenhuma das minhas alunas começou fazendo os bolos mais complexos. Eu também não comecei.
Os bolos afetivos, eles têm espaço para todos os níveis de experiência. Existem pinturas muito delicadas, pinturas muito bonitas e que são extremamente simples de fazer. Às vezes, uma combinação de flores pequenas, um pequeno galinho, alguns detalhes bem posicionados ou um desenho mais minimalista já transformam completamente um bolo e encanta quem recebe. Aqui na tela eu vou colocar algumas fotos dos bolos recentes que eu fiz. E nenhuma dessas pinturas precisou de habilidades complexas de desenho. E sem dúvida nenhuma, todos esses bolos encantaram quem viu. E sabe por quê? Porque quem compra um bolo afetivo não está procurando uma obra de arte para colocar num museu. Ela está procurando um bolo bonito, feito com carinho, que torne aquele momento ainda mais especial. E para isso, os seus desenhos não precisam ser perfeitos. Mas se você quiser fazer desenhos mais complexos, tá tudo bem. Porque existem técnicas que foram feitas para facilitar o seu aprendizado e elevar os seus resultados. Por exemplo, é possível você imprimir os desenhos e fazer uma transferência para a cobertura e dali você começa a pintar. E com o tempo, conforme você vai praticando, a sua mão fica mais firme, você vai aprender novas técnicas, você ganha confiança e começa a fazer pinturas cada vez mais elaboradas. É exatamente como qualquer outra habilidade da nossa vida. Quando você aprende a dirigir, você não saiu no primeiro dia fazendo baliza perfeita, não é verdade? Quando você aprendeu a cozinhar, também não acertou todas as receitas de primeira. Tudo foi acontecendo aos poucos. Com os bolos afetivos, é exatamente a mesma coisa. Você começa pelo simples, repete algumas vezes, você vai ganhando segurança, aprende um detalhe novo, depois outro, e quando percebe, você já está fazendo pinturas que um dia você olhava e pensava, nossa, eu não vou conseguir. Eu vejo isso acontecer o tempo todo com as minhas alunas. Mulheres que chegavam dizendo exatamente essa frase. Fabi, eu não sei pintar. E alguns meses depois, elas estavam me mandando fotos de bolos lindos, feitos por elas mesmas. Não porque descobriram um talento escondido, mas porque deram a elas mesmas a oportunidade de aprender. E é por isso que eu digo que essa é uma mentira tão perigosa, porque ela faz muitas mulheres desistirem antes mesmo de descobrir do que elas seriam capazes se simplesmente começassem. E quando uma mulher finalmente entende que ela não precisa nascer sabendo pintar para fazer os bolos afetivos, normalmente aparece uma outra voz tentando fazê-la desistir. Talvez você já tenha pensado exatamente isso. Tá bom, Fabi, eu até acredito que eu consigo aprender, mas hoje em dia tem tanta gente fazendo bolo, será que ainda existe espaço para mim? Essa é uma dúvida. Essa, sem dúvida, é uma das perguntas que eu mais recebo. E eu entendo completamente de onde que ela vem, porque basta você abrir o Instagram para você perceber dezenas de perfis de confeitaria. Você entra em uma rede social e vê um monte de bolo lindo, pessoas com milhares de seguidores, vídeos com milhões de visualizações. E é muito fácil olhar para tudo isso e pensar, eu cheguei tarde demais. Você acha que todas essas pessoas que fazem aniversário todos os dias encomendam bolo sempre com a mesma confeiteira? Claro que não, gente. Pensa na sua cidade. Quantas padarias existem aí? Quantas confeitarias? Quantos lugares vendem bolos? E mesmo assim, todos eles continuam trabalhando, conquistando clientes e recebendo encomendas. Isso acontece porque as pessoas não compram um bolo apenas porque ele existe. Elas compram porque se identificam com quem faz, porque elas gostam do atendimento, porque elas receberam uma indicação, porque sentiram carinho daquele trabalho ou porque alguém
recomendou aquela profissional. Nos bolos afetivos, isso é ainda mais verdadeiro. Quem procura um bolo afetivo não está comprando apenas farinha, açúcar e cobertura. Está procurando alguém para fazer parte de um momento especial da vida dela. Um aniversário, um chá de bebê, uma comemoração em família, uma lembrança que vai ficar registrada em fotos e na memória. E com os bolos afetivos, você tem a capacidade de transformar esse bolo em algo único, com uma decoração pintada à mão e que essa pessoa não vai encontrar em lugar nenhum. Quando a cliente busca uma profissional para encomendar um bolo, ela não necessariamente está buscando a mais famosa, a mais experiente, a que recebe mais pedidos. Ela vai escolher a profissional que transmite confiança e entregar um trabalho feito com carinho. E você pode ser essa pessoa. É por isso que eu não acredito nisso, de não haver mais espaço no mercado. Na verdade, o que eu vejo é muita mulher boa desistindo antes mesmo de mostrar o trabalho dela para o mundo. E quando ela desiste, aí sim, ela perde todas as clientes que poderiam ter escolhido justamente o bolo dela. E quando elas finalmente percebem isso, surge mais uma preocupação. Elas deixam de pensar, será que alguém vai comprar? E começam a pensar, mas será que eu vou ter tempo? Porque existe uma ideia muito comum de quem trabalha com os bolos afetivos. Significa passar o dia inteiro dentro da cozinha, que é preciso ter horas e horas livres todos os dias para produzir, decorar, atender clientes e organizar as encomendas. E eu entendo perfeitamente porque todas as mulheres acreditam nisso. E eu acho que esse é um medo muito compreensível. Afinal, a maioria das mulheres que está me assistindo hoje já tem uma rotina cheia. Tem gente que trabalha fora, quem cuide da casa, quem tenha filhos pequenos, quem cuide dos pais ou dos netos. Muitas vezes a gente sente que mal dá conta do que já faz hoje. Então, como encaixar uma nova fonte de renda no meio de tudo isso? Só que existe uma coisa que eu aprendi ao longo da minha caminhada e que eu faço questão de ensinar para todas as minhas alunas. Os bolos afetivos, eles precisam se adaptar à sua rotina e não ao contrário. Você não precisa virar a sua vida de cabeça para baixo para começar. Conforme você vai aprendendo e ganhando confiança, você também vai entendendo qual é o melhor jeito de encaixar essa produção no seu dia a dia. Algumas mulheres preferem produzir em determinados dias da semana, outras aproveitam o período da tarde, outras organizam as encomendas para os finais de semana. Cada uma vai encontrar um ritmo que faz sentido para a sua realidade. E isso fica muito leve, porque os bolos afetivos também foram pensados para ter uma produção prática. A maioria das pessoas imaginam que um bolo leva horas e horas para ficar pronto. Mas quando você aprende o método certo, você percebe que existem formas mais inteligentes de trabalhar. Foi justamente por isso que na nossa segunda aula eu apresentei o conceito do ateliê afetivo. Eu queria mostrar que a organização faz toda a diferença. Quando você aprende a planejar a produção, preparar algumas etapas com antecedência, aproveitar melhor o seu tempo e organizar as encomendas, tudo começa a fluir de um jeito muito mais tranquilo. Dentro do meu negócio, eu ensino exatamente isso. Não é só ensinar uma pintura bonita. Eu também ensino técnicas que ajudam a otimizar a produção, para que você consiga produzir mais em menos tempo, sem precisar passar o dia inteiro dentro da cozinha e sem transformar esse trabalho em uma rotina cansativa. Porque eu não quero que os bolos afetivos sejam mais um peso na sua vida. Eu quero que eles sejam uma oportunidade de construir uma renda, fazendo algo que te dá prazer, respeitando o tempo que você tem hoje e permitindo que você cresça aos poucos. E quando a gente entende que existe um jeito mais leve de produzir, normalmente aparece outra preocupação muito comum. Muitas mulheres olham para a própria cozinha e pensam:
mas a minha cozinha é tão pequena. Eu não tenho os equipamentos que eu vejo na internet. Será que eu consigo começar assim mesmo? E eu confesso que essa é uma mentira que me entristece um pouco, porque ela faz muitas mulheres acreditarem que precisam esperar a cozinha perfeita para começar a realizar um sonho, que poderia começar hoje. A internet acabou criando uma imagem de que para trabalhar com os bolos afetivos, você precisa ter uma cozinha enorme, uma bancada impecável, sabe, eletrodomésticos caríssimos e um espaço montado como se fosse um estúdio. Mas a vida real não é assim. Na nossa segunda aula, eu fiz questão de mostrar para você o ateliê afetivo, justamente porque eu queria quebrar essa ideia. Um ateliê afetivo não é um lugar grande. Ele não é definido pelo tamanho da sua cozinha ou pelo valor dos equipamentos que você tem. Ele é um espaço organizado, pensado para facilitar a sua produção e tornar o seu trabalho mais leve. Eu conheço muitas mulheres que começaram na cozinha de casa usando os utensílios que já tinham e foram crescendo aos poucos. Conforme as encomendas aumentavam, elas investiam em equipamento novo, depois em outro, sempre respeitando o momento que elas estavam vivendo. E foi assim comigo também. E foi assim com muitas e muitas alunas também. Você não precisa investir uma fortuna antes de fazer o seu primeiro bolo afetivo. Você pode começar com aquilo que já tem hoje e deixar que o próprio trabalho ajude a construir o restante do caminho. Porque no final das contas, o que faz uma cliente se apaixonar pelo seu bolo não é o tamanho da sua cozinha, e sim o carinho, o cuidado e a dedicação que você coloca em cada detalhe. E tem mais um medo que eu escuto muito, principalmente de mulheres que já deram os primeiros passos na confeitaria ou que já tentaram fazer um bolo de porcelana em casa. Elas olham para a cobertura de porcelana e pensam: Fabi, acho que isso não é para mim. Algumas até compraram os ingredientes, assistiram a alguns vídeos na internet, separaram um tempo para tentar, mas a cobertura não ficou no ponto certo, não ficou lisinha, começou a rachar, marcou e simplesmente não ficou bonita como elas imaginavam. Outras nem chegaram a tentar, porque só de olhar aquela cobertura tão delicada, elas já acreditam que deve ser uma técnica muito difícil e que exige muita experiência ou um talento que elas não têm. E sabe o que é mais triste nisso tudo? É porque muitas mulheres acabam desistindo justamente nesse momento. Elas fazem uma ou duas tentativas que não dão certo e concluem que não levam jeito para isso. Elas começam a acreditar que algumas pessoas nasceram com a facilidade de trabalhar com os bolos afetivos e outras não. Simplesmente elas não vão conseguir. Como se aquele primeiro resultado fosse uma prova de que elas não têm capacidade. Mas depois de ensinar tantas alunas ao longo desses anos, eu posso dizer com muita tranquilidade que na maioria das vezes o problema nunca foi a cobertura de porcelana. O problema também não foi a falta de habilidade e muito menos a falta de dedicação. O problema é que elas tentaram aprender uma técnica que tem detalhes importantes seguindo os vídeos curtos da internet, vendo alguém fazer uma única vez ou tentando descobrir tudo sozinha, sem ninguém para mostrar exatamente o que é preciso ser observado em cada etapa. Quando você não entende o ponto correto da cobertura, o jeito de aplicar, o tempo de descanso e os pequenos detalhes que parecem simples, mas fazem toda a diferença, qualquer erro acaba parecendo um sinal de que a técnica é impossível. Só que não é. O que acontece é que ninguém ensinou o processo de uma maneira pensada para quem está começando. É justamente por isso que dentro do meu método eu ensino cada etapa sem partir do princípio de que você já sabe alguma coisa. Eu mostro exatamente como eu faço. Eu explico os detalhes que normalmente ninguém comenta e eu acompanho passo a passo de cada vez, porque eu sei que é isso que transforma uma técnica que parece complicada em algo que qualquer mulher consegue aprender com a prática. E uma das coisas que mais me emociona
é ver as mensagens das alunas sobre a cobertura. Olha só essa mensagem. Eu também já errei muito, pensei que nunca iria conseguir, mas com a minha insistência e força de vontade, eu consegui. Por isso, se hoje esse também é um medo seu, eu quero que você guarde uma coisa no seu coração. Uma tentativa frustrada não define aquilo que você é capaz de aprender. Muitas vezes, ela só mostra que você ainda não encontrou o método certo para chegar ao resultado que você tanto deseja. E depois que todos esses medos começam a perder força porque você entende que consegue, aparece uma preocupação que eu considero muito importante, porque ela já não tem a ver com o fazer bolo, ela tem a ver com transformar esse bolo em uma fonte de renda. Muitas mulheres chegam até mim com medo da precificação. Não sabem cobrar, não sabem quanto custa para produzir aquele bolo, não fazem ideia de como o fato vender aquilo. Eu acho essa preocupação muito válida, porque a maioria de nós nunca aprendeu a colocar preço no próprio trabalho. A gente aprende a cozinhar, aprende a cuidar da casa, aprende tantas coisas ao longo da vida, mas ninguém ensina como transformar uma habilidade em um negócio que realmente dá lucro. E é justamente por isso que tantas mulheres acabam cometendo o mesmo erro, que outra pessoa cobra na internet e tentam copiar. Isso é o mais comum e é algo bastante complexo, porque quem garante que aquela pessoa que você copiou o preço compra os insumos no mesmo preço que você? Ou que ela usa os mesmos materiais, que ela leva o mesmo tempo, que tem a mesma dedicação? Também tem aquelas mulheres que fazem uma continha bem simples. Elas somam os ingredientes, colocam qualquer valor em cima, sem perceber que existem muitas outras coisas envolvidas. O tempo que elas dedicaram, o conhecimento que elas adquiriram, os materiais utilizados, a energia, o gás, a embalagem, o acabamento, tudo isso faz parte do valor daquele bolo. O mais triste é que, por medo de perder uma venda, muitas acabam cobrando muito menos do que deveriam. Trabalham durante horas, entregam um bolo lindo, recebem elogios, mas quando fazem as contas no final do mês, elas percebem que quase não sobrou dinheiro. E aí começam a acreditar que os bolos afetivos não dão lucro, quando na verdade o problema nunca foi o mercado, o problema foi a forma como elas aprenderam a precificar. Foi por viver isso e por acompanhar tantas alunas passando pelas mesmas dificuldades que eu entendi que não bastava ensinar apenas o fazer bolos bonitos. Se o meu objetivo é ajudar uma mulher a gerar uma renda, eu também preciso ensinar como ela transforma esse trabalho em um negócio sustentável. Por isso, dentro do meu método, eu também ensino a precificar bolos afetivos de forma que você consiga cobrar um valor justo, um valor que faça sentido para o cliente, mas que também faça sentido para você, para que cada encomenda realmente contribua para aumentar a sua renda e não apenas para ocupar o seu tempo. Porque eu quero que você tenha orgulho quando você entregar um bolo, mas eu quero que você também tenha a tranquilidade de saber que aquele trabalho foi valorizado da maneira que você merece. E talvez, depois de tudo isso, ainda exista uma pergunta aí dentro do seu coração. Uma pergunta que você talvez nem tenha coragem de falar em voz alta. Fabi, e se eu tentar e não conseguir? Eu acredito que esse seja um medo mais difícil de vencer, porque ele não fala sobre pintura, sobre cozinha, sobre tempo, sobre dinheiro. Ele fala sobre a gente, sobre aquela voz que aparece quando estamos prestes a dar um passo importante. E começa a lembrar de todas as vezes que alguma coisa não saiu como nós esperávamos. Talvez você já tenha começado outros projetos e desistido no meio do caminho. Talvez você já tenha comprado um curso que nunca terminou. Ou alguém tenha feito você acreditar que você não leva jeito para trabalhos manuais.
que você não é criativo o suficiente ou que empreender não é para você. E sem perceber, todas essas experiências vão se acumulando e fazendo com que a gente tenha medo de acreditar de novo. Eu entendo esse sentimento porque antes de ensinar, eu também já fui uma mulher cheia de inseguranças. Eu também já tive medo de errar, de investir o meu tempo em algo que não desse certo, de me esforçar e de no final descobrir que eu não era capaz. E olhando para trás hoje, eu percebo que o maior erro não teria sido tentar e falhar. O maior erro teria sido deixar o medo decidir o meu futuro antes mesmo de eu me dar uma chance. Ao longo dos anos, eu acompanhei centenas de mulheres que chegavam exatamente como você pode estar se sentindo agora. Mulheres que duvidavam delas mesmas, diziam que eram muito desajeitadas, que não tinham conseguido fazer um bolo bonito, que acreditavam que já era tarde para começar ou simplesmente não confiavam na própria capacidade. E sabe o que todas elas tinham em comum? Nenhuma delas sabia, naquele primeiro dia, do que seria capaz em alguns meses depois. Porque ninguém consegue prever o resultado de um caminho que ainda não percorreu. A única certeza que existe é a seguinte: quem não começa nunca descobre até onde poderia chegar. E eu não estou dizendo que tudo acontece da noite para o dia. Aprender qualquer habilidade existe prática, paciência e dedicação, mas existe uma diferença enorme entre enfrentar esse caminho com um método, acompanhamento e alguém que já percorreu essa estrada. É tentar descobrir tudo sozinha, errando sem saber onde está o erro. É por isso que eu gostaria que antes de encerrar essa aula, você deixasse de se fazer uma única pergunta. Em vez de pensar, e se eu tentar e não conseguir? Eu queria que você se perguntasse, e se eu conseguir? E se daqui a alguns meses você estiver fazendo os primeiros bolos afetivos, recebendo elogios das clientes e ajudando na renda da sua casa? E se o talento de hoje parece tão distante e estiver apenas esperando uma oportunidade para ser desenvolvido? E se a vida que você imagina para você e para sua família começar justamente com a decisão que você está adiando há tanto tempo? Porque no fim das contas, o medo sempre vai existir. A diferença é que algumas pessoas deixam que ele decida o rumo da própria vida. Outras escolhem dar o primeiro passo apesar dele. E quase sempre são essas pessoas que, algum tempo depois, olham para trás e percebem que eram muito mais capazes do que imaginavam. E sabe por que eu fiz questão de conversar sobre todos esses medos antes de terminar essa aula? Porque eu queria que você entendesse que muitas vezes o maior obstáculo não está na técnica, está naquilo que a gente acredita sobre nós mesmos. A gente passa tanto tempo pensando em tudo que pode dar errado que acaba esquecendo de imaginar tudo que pode dar certo. E eu espero de verdade que depois dessa conversa você olhe para os bolos afetivos com outros olhos. Não como algo distante ou impossível, mas como uma oportunidade que talvez sempre tenha estado ao seu alcance. Só que escondido atrás de alguns medos que hoje já não parecem tão grandes quanto pareciam no começo dessa aula. Por isso, agora eu quero pintar um bolo junto com você. Não para te mostrar uma técnica complicada ou impressionar você com um desenho cheio de detalhes. Eu quero pintar esse bolo porque, enquanto você acompanha cada etapa, eu quero que você perceba uma coisa muito importante. Nenhum bolo nasce pronto. Ele vai ganhando forma aos poucos. Cada detalhe é construído etapa por etapa, com calma, sem pressa, respeitando o processo. Ninguém começa sabendo tudo. Ninguém faz o bolo perfeito na primeira tentativa. O resultado bonito que você vê no final é apenas a soma de muitos pequenos passos dados de maneira certa. Então vem comigo, porque eu quero mostrar
que aquilo que hoje parece difícil pode ser muito mais simples quando alguém caminha ao seu lado e ensina cada etapa do processo. Bom, pessoal, o bolo de hoje que a gente vai pintar é um bolo menor do que a gente fez na aula anterior. Esse bolo aqui, ele tem 15 centímetros, tá? Então, eu fiz uma forma redonda, sem ser com furo no meio, tá? Essa aqui é uma ótima opção para oficina de pintura em bolos. Nós vamos fazer aqui, nós vamos usar, a princípio, essas 3 cores, tá? Que é o lilás quente e o verde musgo, tá bom? A gente vai usar aqui o godê para diluir o nosso corante. Vamos colocar, a gente usa bem pouquinho, tá vendo? Não é muito. Não precisa usar muito. Esse aqui tá um pouquinho mais espesso. Mas vamos lá. Quero mostrar para vocês nesse desenho aqui que não precisa ter muitas habilidades, né? Uau, para desenhar. Bom, então vamos lá, vamos começar. Aqui trouxe o meu suporte para molhar. E aqui a gente vai procurar fazer, eu quero fazer algo simples para mostrar para vocês que não é impossível, tá? Pintar. Então a gente deixa os traços bem... Esse que eu tô usando um pincel bem fininho, tá? Para puxar os primeiros traços. Com muita leveza, sem força, deixando que os traços da tinta percorram o desenho aqui de uma forma muito tranquila. Não tem problema se ficar torto, sem cobrar perfeição, tá? A ideia aqui não é buscar a perfeição, é a gente entender o traço, que a forma que o bolo vai ganhando, né? Bom, aqui eu fiz o caule, né? As hastes, na verdade, eu fiz as hastes das flores. E aí agora eu vou fazer a folhagem, tá? Peguei um pincel mais grossinho, tá vendo? E aí eu vou deixando, preenchendo essa parte de baixo. E a parte de cima é onde a gente vai fazer as flores. Tá vendo que não tem um desenho, uma folha simétrica, perfeita? A gente vai deixando fluir. Você tem que imaginar... Opa, caiu aqui. Depois a gente faz um traço. A gente faz um detalhe ali, não tem problema. Imprevistos assim acontecem. É até bom acontecer, porque aí vocês entendem do que eu tô falando, de não se cobrar pelo perfeccionismo, tá? O perfeccionismo é ruim porque ele trava demais a gente. Você fica na busca do perfeito, se cobra demais e às vezes nem sai do lugar por conta dessa cobrança. Bom, fiz aqui as folhas e agora a gente vai fazer uma flor que eu gosto muito, particularmente eu sou apaixonada por ela. Vou começar pela mais alta aqui para vocês verem. Peraí. Vou arrumar melhor aqui, vir mais pro topo para vocês verem. Olha só que delicadeza. Quem aí já sabe qual é? Lavanda.
uma flor delicada que combina para qualquer ocasião, né? Uma flor que eu acho muito requintada, cheirosa, traz boas energias. Não conheço quem não goste. E não é difícil de fazer, tá vendo? Que não é difícil. E aí você vai puxando os traços. A lavanda ela tem essa forma irregular, né? A flor fica mais na haste, na pontinha da haste da flor. Então ela é super fácil de fazer, não tem muito mistério. E aí, o que a gente pode fazer para dar uma textura? A gente pode acrescentar um branco, tá? Porque o branco, ele vai trazer luz para o desenho. Então a gente acrescenta um pouquinho do branco, não muito, eu pinguei muito aqui, mas não tem problema não. E aí a gente pode vir aqui, ó, esse aqui já tá pintado, e fazer alguns traços, tá vendo? De luz. Ó, até nos mais escuros. Você vai trazendo textura para o desenho. Olha que lindo que vai ficando. Eu sou suspeitíssima para falar, né, de lavanda. Bom, e aí para tirar esse detalhe aqui, a gente vai pegar um cotonete limpinho, usar álcool de cereais e a gente vem aqui para tirar esse excesso da tinta. Se bem que tá bem escuro, né? Talvez não saia tudo. Essa tinta é bem escura. Mas tá vendo que ela já vai diminuindo? Você vem, seca. Ó, já saiu boa parte. O álcool de cereais ele é bom porque ele evapora, tá? Vocês estão aprendendo uma técnica aqui que eu só ensino lá no curso, hein? Olha, olha. Ó, já ficou bem fraquinho, tá vendo? Bom, e aí você pode botar algumas flores também na lateral como detalhe. E aí, para fazer um acabamento bem legal, vamos fazer um pequeno laço aí, para dar um charme, pra gente finalizar, para ficar bem bonito, bem romântico. A gente limpa o pincel. E aí aqui a gente vai na tinta rosinha. Pegar até um pouquinho do branco aqui, que eu quero um verde bem suave. Um verde não, um rosa. Bem clarinho. E aí vamos fazer aqui um laço para ficar bem romântico. Tá vendo? Pronto, olha aí. Em menos de 10 minutos, a gente fez um bolo floral lindo e muito delicado. Vocês gostaram? Eu amei. E aí aqui você pode ir colocando o laço
do jeito que você achar melhor. Pode fazer de outra cor também, mas essa é uma combinação muito legal. Aqui, se eu insistisse, eu ia acabar tirando aqui. É porque eu quero continuar com a aula, tá? Mas aqui sai, tá bom? Mostrei aqui uma técnica para vocês, hein? Que foi além. Eu ia só fazer o desenho. Bom, então vamos voltar para nossa aula. Esse aqui foi o bolinho de hoje. Um buquê de lavandas. Espero que vocês tenham gostado. E vamos voltar para o nosso conteúdo. Bom, depois da gente pintar esse bolinho, eu quero compartilhar algo com vocês, que ao longo desses 3 encontros, eu procurei mostrar para vocês que viver dos bolos afetivos é muito mais possível do que parece quando a gente olha de fora. Eu queria que você enxergasse que não é preciso nascer com um dom para pintura, que ainda existe um espaço para quem está começando e que é possível organizar a produção para encaixar esse trabalho na sua rotina. Que você não precisa de uma cozinha enorme para dar os primeiros passos e que existem maneiras de precificar o seu trabalho para que ele realmente se transforme em uma fonte de renda. Mais do que isso, eu queria que você entendesse que o maior obstáculo quase nunca está na técnica. Na maioria das vezes, ele está no medo de acreditar que isso não é para você. E eu espero de coração que depois dessas aulas você tenha percebido que os bolos afetivos podem sim abrir uma porta para uma vida diferente. Uma vida que você consegue aumentar a renda da sua casa, trabalhar com as próprias mãos, ter mais liberdade com o seu tempo, ter tempo de qualidade com a família e sentir orgulho de construir algo que é seu. Mas eu também preciso ser muito sincero com você. Essas aulas foram pensadas para mostrar o caminho. Elas servem para te ajudar a entender que esse sonho é possível e para que você dê os primeiros passos com segurança. Só que existe uma diferença muito grande entre conhecer o caminho e caminhar por ele. Porque quando esse evento terminar, é natural que comecem a surgir novas dúvidas. Fabi, como eu faço para deixar minha cobertura sempre lisinha? Fabi, como que eu calculo cada bolo? Fabi, como que eu vou organizar as minhas encomendas? Como que eu converso com os clientes? Ou como que eu faço para conseguir as primeiras vendas? Como que eu evoluo nas pinturas, Fabi? E essas dúvidas não significam que você não é capaz. Muito pelo contrário, elas significam que você decidiu aprender de verdade e está pronta para construir uma nova fase da sua vida. A verdade é que seria impossível responder tudo isso em apenas 3 aulas. Se eu tentasse ensinar tudo que eu aprendi ao longo desses anos nesse evento, nós ficaríamos aqui durante semanas. E mesmo assim, eu provavelmente esqueceria alguma coisa importante. Então foi exatamente por perceber essa necessidade, eu decidi reunir todo o meu método em um único lugar. Um lugar onde eu pudesse acompanhar as mulheres que realmente desejam transformar os bolos afetivos em uma nova fonte de renda, mostrando cada etapa de processo, desde os primeiros bolos até a construção de um trabalho sólido, organizado e lucrativo. Eu sei que muitas de vocês estavam esperando por esse momento. Desde a primeira aula, eu venho recebendo mensagens perguntando como que funciona o meu curso, quando eu abriria nova turma e de que forma vocês poderiam continuar aprendendo comigo. Então hoje, eu quero apresentar para vocês o meu curso completo de bolos afetivos. Se durante esses 3 dias eu conseguir mostrar que esse sonho é possível, agora eu quero mostrar como que você vai percorrer esse caminho comigo, um passo a passo, sem precisar descobrir tudo sozinha. Agora eu quero abrir as portas do meu curso para você e mostrar exatamente o que existe lá dentro. O curso de bolos afetivos é um lugar onde eu reuni tudo aquilo que eu aprendi ao longo da minha trajetória, organizando cada etapa para que qualquer mulher consiga aprender, mesmo começando do absoluto zero. Hoje ela conta com mais de 60 aulas divididas em 14 módulos,
onde eu ensino desde os primeiros passos até a técnica mais avançada de pintura, decoração e produção. Mas eu também ensino tudo aquilo que faz os bolos afetivos realmente se transformarem em uma fonte de renda. Porque eu sei que não adianta apenas fazer um bolo bonito. Você precisa se sentir segura para produzir, vender, precificar e encantar os seus clientes. Eu vou mostrar para você exatamente o que existe dentro dele. Antes mesmo de começar os módulos, você já encontra uma aula de boas-vindas, onde eu explico como funciona tudo na plataforma e como aproveitar o curso da melhor forma possível. Eu quero que desde o primeiro acesso você se sinta acolhida e saiba exatamente qual caminho seguir, sem aquela sensação de entrar em um curso e não saber por onde começar. No primeiro módulo, eu faço uma introdução do universo de bolos afetivos e explico toda a estrutura do curso. É aqui que nós começamos a construir a base para que você tenha confiança durante todo o restante da jornada. No segundo módulo, eu mostro todos os utensílios que realmente fazem a diferença na produção. Essa é uma aula que evita muito erro comum de quem está começando. Gasta muito dinheiro com equipamentos que não são necessários. Eu ensino aquilo que realmente vale a pena ter para que você monte o seu espaço de trabalho aos poucos, investindo apenas no que faz sentido para o momento que você está vivendo. Já no terceiro módulo, nós começamos a colocar a mão na massa de verdade. Você aprende os bolos caseiros que servem como base para diversas produções, entendendo como preparar as massas saborosas, fofinhas e que realmente encantam quem experimenta. Porque um bolo afetivo, ele não conquista apenas pela pintura, ele também precisa surpreender no sabor. São 10 receitas de massas que vão encantar você e quem mais experimentar. No quarto módulo, eu ensino as coberturas afetivas que deixam seus bolos ainda mais bonitos e delicados. Você aprende diferentes possibilidades para criar acabamentos que valorizam o seu trabalho e fazem suas clientes perceberem carinho presente em cada detalhe. Porque um bolo afetivo é muito mais do que apenas uma cobertura de porcelana. As coberturas afetivas também têm um lugar especial no coração das clientes. No módulo 5, você vai aprender os recheios afetivos, que combinam perfeitamente com esse estilo de confeitaria. São recheios pensados para deixar os seus bolos ainda mais especiais, aumentando o valor percebido do seu trabalho e fazendo com que os clientes queiram voltar para comprar novamente. Já no módulo 6, chegamos em uma das partes que mais desperta curiosidade, a cobertura de porcelana. Eu ensino todo o passo a passo da minha receita autoral de cobertura de porcelana, desde o preparo até a aplicação correta, mostrando os detalhes que fazem a diferença para que ela fique bonita, lisa e delicada. Se essa técnica hoje parece difícil para você, esse módulo foi pensado justamente para transformar a insegurança em confiança. Já no módulo 7, você aprende como desenhar sobre a cobertura de porcelana. Eu mostro como criar desenhos delicados, cheios de personalidade, mesmo que hoje você ache que não sabe desenhar ou pintar. Tudo é explicado de forma simples, para que você evolua uma etapa de cada vez. No módulo 8, você aprende a produzir brownies afetivos, criando uma opção de produto para oferecer às suas clientes. Assim, além dos bolos, você amplia o seu cardápio, aumentando a oportunidade de venda durante todo o ano. Já no módulo 9, eu ensino duas técnicas muito encantadoras: o bolo rendado e o bolo bordado. São acabamentos que agregam ainda mais valor no seu trabalho, permitindo que você ofereça produtos diferenciados, conquistando clientes que procuram algo exclusivo e cheio de delicadeza. No módulo 10, eu ensino como fazer a finalização dos bolos e escolher as embalagens ideais. Porque a experiência do cliente não termina quando o bolo fica pronto. A forma como ela recebe esse produto faz parte do encanto e ajuda a fortalecer o valor da sua marca. No módulo 11, nós vamos falar sobre um assunto que muitas mulheres têm medo: a precificação. Eu ensino como calcular o valor dos seus bolos para que você tenha lucro de verdade,
sem trabalhar muito para ganhar pouco e sem aquele medo constante de que estar cobrando errado. No módulo 12, eu mostro o mercado de oportunidades dos bolos afetivos. Você vai entender aonde estão as possibilidades de venda, como enxergar as ocasiões especiais que podem gerar encomendas e como transformar essa habilidade em uma renda constante durante o ano todo. No módulo 13, eu ensino como tirar as fotos que realmente vendem, porque hoje muitas vezes a primeira cliente conhece o seu trabalho pela internet. E você não precisa de uma câmera profissional para apresentar os seus bolos de forma bonita e despertar desejo de quem compra. E por fim, no módulo 14, você aprende 2 técnicas especiais: o bolo recheado de porcelana e a pintura de café, ampliando ainda mais o seu repertório e permitindo que você ofereça produtos diferenciados para os seus clientes. Você também aprende sobre como, de fato, organizar a sua rotina de produção através do congelamento. Eu te ensino como congelar e descongelar de forma segura e como você pode aplicar isso na sua cozinha. Todo esse conteúdo fica disponível de forma 100% online através da plataforma da Hotmart. Assim que a sua inscrição for confirmada, você recebe acesso imediato e poderá assistir às aulas no seu ritmo, quantas vezes você quiser, durante o ano completo, além de ter acesso aos materiais de apoio para acompanhar cada etapa do aprendizado. As aulas vão ser entregues ao longo de 2 semanas. A ideia é que você consiga estudar e já aplicar essas técnicas aprendidas. Então é legal que você tenha ali uma semana de tempo para isso. A ideia é que você consiga estudar e já aplicar as técnicas aprendidas. Então é legal que você tenha ali uma semaninha de tempo para isso, enquanto as outras aulas não são liberadas. Atenção nas datas. As inscrições vão abrir na segunda-feira, 8 horas da manhã. É muito conteúdo. E eu posso dizer de coração que os bolos afetivos reúnem tudo que você precisa para transformar essa habilidade em uma verdadeira fonte de renda. Você não vai mais precisar ter medo da cobertura de porcelana, porque eu vou ensinar cada etapa para você do jeito certo. Não vai mais ficar perdida, sem saber quais técnicas usar, como organizar a sua produção e como transformar um bolo bonito em um trabalho valorizado pelas clientes. Ao longo do curso, você vai aprender muito mais do que receitas e técnicas de decoração. Você vai descobrir como produzir de uma forma mais leve, como otimizar o seu tempo, como precificar corretamente, apresentar os seus bolos de um jeito que desperta o desejo e construir um trabalho que faça sentido para a sua realidade. O meu objetivo é que você se sinta segura em cada etapa, desde o primeiro bolo até o momento que começar a receber as suas encomendas com confiança. E isso vale tanto para você que nunca fez um bolo afetivo e está começando completamente do zero, quanto para você que já tentou sozinha, já enfrentou dificuldades, talvez até tenha pensado em desistir, mas sente que só faltava alguém para te mostrar o caminho da maneira certa. O curso foi criado justamente para acompanhar você, independente do caso, respeitando o tempo de cada uma e mostrando que é possível crescer aos poucos, construir uma clientela fiel e transformar os bolos afetivos em uma renda que traz tranquilidade para sua vida e para sua família. E se o seu sonho não for transformar isso em uma profissão, também está tudo certo. Talvez você queira apenas aprender uma nova habilidade, presentear pessoas que você ama, fazer bolos para sua família ou viver esse momento como um hobby que enche o coração de alegria. Os bolos afetivos também é para você, porque independente do objetivo que te trouxe até aqui, eu quero que você tenha a oportunidade de aprender essa arte de forma leve, prazerosa e com segurança, de quem está sendo guiada em cada etapa do seu caminho. Tudo isso que eu te mostrei já seria o suficiente para você faturar os seus R$4.000 com bolos afetivos e fazer bolos lindos e delicados. Mas eu ainda preparei alguns bônus incríveis para vocês. O primeiro bônus é para você que tem dificuldade de desenhar, para você que acha que não vai conseguir desenhar nada nos bolos de porcelana, porque não tem habilidade. Para você, eu criei um e-book
de como desenhar um passo a passo de 10 tipos de flores diferentes. Assim você vai poder praticar e pegar o jeito de desenhar flores, que são uma das artes mais delicadas dos bolos. Para você ter ideia, o e-book é assim tão delicado, literalmente um passo a passo simples para te ajudar nisso. Todas as alunas que se inscreveram nessa turma vão ganhar acesso ao e-book. O segundo bônus é para você que se sente sozinha na trajetória, você que gostaria de ter pessoas para compartilhar as suas angústias e conquistas. Se tem uma coisa que eu aprendi nesses meus anos de trabalho com os bolos, é que estar sozinha é muito difícil e que a gente vai mais longe com o apoio de pessoas que estão próximas a nós. Por isso, eu criei um grupo de alunas para todas que se inscreverem nessa turma. Aqui você vai aprender a tirar dúvidas umas com as outras, se ajudar e acompanhar os seus resultados junto com elas. O terceiro bônus nasce de uma mudança que eu venho acompanhando há muitos anos no mercado da confeitaria. O terceiro bônus nasceu de uma mudança que eu venho acompanhando ao longo dos anos no mercado da confeitaria. Cada vez mais pessoas estão buscando uma alimentação equilibrada, seja porque seguem um estilo de vida saudável, estão em um processo de emagrecimento ou possuem alguma restrição alimentar que impede o consumo de bolos tradicionais. E essas pessoas também querem comemorar momentos especiais, presentear alguém ou simplesmente saborear um bolo gostoso, mas não encontram opções que atendam a essas necessidades. Pensando nisso, eu preparei um módulo, um bônus. Um bônus de bolos saudáveis, para que você também possa atender esse público e ampliar as suas possibilidades de vendas. Nele, eu ensino receitas desenvolvidas especialmente para esse segmento. E é claro, uma versão sem açúcar, a cobertura de porcelana, mantendo toda a delicadeza e com o encanto que faz parte para os bolos afetivos. Todas as alunas inscritas nessa turma vão ter acesso a esse módulo. É um presente meu para que você possa sair do curso ainda mais preparada para atender diferentes públicos e construir um negócio cada vez mais completo. Mas eu também quis preparar um carinho especial para as mulheres que decidiram dar esse passo comigo no primeiro dia. Por isso, além de todo o conteúdo de bolos afetivos e dos bônus que eu acabei de mostrar, eu preparei um bônus completamente inédito, que será exclusivo para quem garantir a inscrição na segunda-feira, até a meia-noite. Depois desse horário, ele deixa de fazer parte da oferta. Esse bônus é a imersão da oficina de bolos afetivos. Nessa aula especial, eu vou ensinar como você vai criar e vender oficinas de bolos afetivos na sua cidade. Exatamente como as oficinas que eu realizo e que encantam crianças e famílias e grupos de amigos aqui na minha cidade. Nessa aula especial, eu vou ensinar como você pode criar e vender oficinas de bolos afetivos na sua cidade. Exatamente como as oficinas que eu realizo e que encantam crianças, famílias, grupos de amigos aqui na minha cidade. Você vai aprender como estruturar essa experiência, organizar os materiais, conduzir a oficina, transformar um simples momento de pintura em um evento pelo qual as pessoas ficam felizes em pagar. É uma oportunidade incrível de criar mais uma fonte de renda, indo muito além das encomendas tradicionais, levando toda a magia dos bolos afetivos para a sua região. Agora, o próximo bônus é ainda mais especial, porque ele é extremamente limitado e nasceu de um desejo que eu tinha desde que comecei a preparar a turma de bolos afetivos. Eu fiquei pensando no que poderia fazer para algumas alunas já começarem essa jornada com um pedacinho de carinho e da identidade que faz parte do meu trabalho. Esse presente é o kit Mesa no Jardim. Olha só que lindo! Para você começar a produzir bolos incríveis. São corantes, pincel e canetinha de corante alimentício para você começar a produzir os bolos aí na sua casa.
Eu montei esse kit com muito, mas muito carinho, pensando justamente em quem está começando, reunindo materiais e elementos que combinam perfeitamente com a identidade dos bolos afetivos e que vão ajudar você a criar produções ainda mais encantadoras. Então você vai receber na sua casa, por minha conta, pincéis para pintar os bolos, as canetinhas de corante alimentício da marca Mago. Foi com essa marca que eu comecei e é uma marca que me acompanha ao longo dessa jornada desde o meu início. Então, assim, comecei com elas e uso até hoje, tá? E também corantes da linha Mago, corantes em gel, tá? Eu mando aqui para vocês 3 cores e que pode ter certeza que isso vai ser o start para sua jornada começar e você vai ficar muito feliz em receber, porque as alunas que recebem da outra turma, elas ficam maravilhadas. Eu tenho certeza que você vai amar. Eu sei que quando estamos começando, nem sempre nós sabemos por onde começar, quais são os materiais que realmente valem a pena, e por isso eu quis montar esse kit para economizar esse caminho para você. É um presente físico, é bem limitado e será enviado na sua casa, mas para somente as 5 primeiras alunas inscritas vão ganhar esse kit. Então, de verdade, se você quer receber esse kit na sua casa, você precisa ser muito, mas muito rápida na segunda-feira de manhã. Depois de ver tudo isso que eu preparei para você, talvez você esteja aí do outro lado pensando, tá bom, Fabi, mas quanto custa tudo isso? Eu já vou te contar. Mas antes eu queria que a gente conversasse sobre uma coisa que para mim é muito importante. Porque eu percebo que muitas vezes, quando a gente fala sobre investir em curso, a primeira reação é olhar o preço. E eu entendo completamente. Eu também já estive nesse lado. Também já pensei muitas vezes que se realmente valia a pena investir em mim. E se não seria melhor esperar mais um pouco, tentar aprender sozinha ou então deixar esse sonho para outro momento. Mas existe uma diferença muito grande entre o preço de uma coisa e o valor que ela tem na nossa vida. O preço é aquilo que realmente a gente paga uma única vez. E o valor é aquilo que continua com a gente muito tempo depois. Quando eu comecei com os bolos afetivos, eu achava que bastava procurar receitas na internet, assistir alguns vídeos e tentando. E foi exatamente isso que eu fiz. Passei muito tempo pesquisando, anotando receitas, testando massas, tentando entender a cobertura de porcelana. Vendo umas técnicas aqui, outra lá, só que quanto mais eu procurava, mais eu tinha a sensação que eu estava montando um quebra-cabeça sem saber qual era a imagem final. Talvez você não lembre, mas eu fazia bolo de pacotinho, bolo de caixinha de mercado, e eu achava que estava tudo certo, que estava arrasando. Só que aí eu aprendi uma coisa, como pessoa, eu aprendia uma coisa com uma pessoa, outra técnica com outra, uma dica de fotografia com outro, um jeito diferente de vender com outra confeiteira. Talvez você não lembre, mas eu fazia bolo de pacotinho, bolo de mercado, e eu achava que estava arrasando. Eu aprendia uma coisa com uma pessoa, outra técnica com outra, uma dica de fotografia com outro, em outro lugar, de um jeito diferente, enfim, e o jeito de vender eu descobria com outra pessoa. Só que mas nada conversava entre si. Eu gastava horas testando, tentando descobrir qual era o jeito certo de fazer as coisas. E muitas vezes eu acabava errando justamente porque ninguém tinha organizado aquele caminho para mim. Errar faz parte. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu errei muito. Eu perdi muitos ingredientes. Eu fiz receitas que não deram certo. Eu fiz bolos inteiros, precifiquei já tudo errado. Passei por insegurança em muitos momentos. Passei insegurança para clientes, porque no fundo eu ainda não me sentia preparada. Tudo isso fez parte da minha história. Só que olhando para trás, eu percebo que muitas
muitas coisas que eu passei, muitas dessas dificuldades não aconteceram porque eu não era capaz. Elas aconteceram porque eu estava tentando descobrir tudo sozinha. As coisas depois começam a fazer sentido. Conforme eu fui investindo nos cursos e nos conhecimentos, para de fato me especializar naquilo que eu estava fazendo, eu fiz cursos de confeitaria, cursos de fotografia, de pintura, de marketing, de tudo que você possa imaginar. Eu fiz, se fizer uma conta na ponta do lápis, eu gastei facilmente mais de R$ 5.000 em cursos diversos. E assim, ao longo dos anos, eu reuni meus erros e acertos para formar o meu próprio método. E sabe por que eu estou te contando isso? Porque eu não quero que você precise passar pelos mesmos erros, pelos mesmos caminhos que eu passei. Quando eu sentei para criar os bolos afetivos, eu pensei muito na Fabi de alguns anos atrás. Naquela mulher que tinha vontade de aprender, que amava confeitaria. Eu pensei em tudo aquilo que eu gostaria que alguém tivesse me ensinado logo no começo. Em tudo que teria me feito economizar tempo, dinheiro e principalmente frustração. Por isso que esse curso nasceu. Foi para que eu pudesse reunir, montar um monte de receitas. Não foi para reunir um monte de receitas, mas para organizar um caminho que você possa seguir. Porque informação hoje todo mundo encontra. O que é difícil é encontrar alguém que pegue na sua mão e diga: começa por aqui, faz desse jeito aqui, depois passa para essa etapa. Agora que você já está pronta para aprender isso, vem para cá. Isso faz muita diferença quando a gente para de caminhar sem direção. Às vezes as pessoas olham para um curso e pensam apenas no dinheiro que vão investir, mas quase nunca param para pensar quanto custa continuar exatamente do jeito que estão hoje. Quanto custa passar mais um ano querendo começar e adiando esse sonho? Quanto custa continuar sem confiança para mostrar o próprio trabalho? Ou quanto custa vender um bolo sem saber se cobrou certo? Quanto custa desistir de uma encomenda porque você bateu? Quanto custa desistir de uma encomenda que bateu o medo de não conseguir entregar? Eu mesma investi muito para chegar até aqui. Eu fiz cursos de confeitaria, de pintura, de desenho, de fotografia, de vendas, de marketing, porque eu entendia que eu queria crescer, eu precisava continuar aprendendo. Eu nunca enxerguei isso como um dinheiro perdido, pelo contrário, cada conhecimento novo me ajudava a oferecer um trabalho melhor e entender melhor as minhas clientes e construir a profissional que eu sou hoje. Talvez o seu sonho seja apenas aprender uma arte nova, fazer bolos para presentear quem você ama, encontrar um hobby que faça bem para o seu coração. E está tudo certo, porque aprender também é um presente que a gente dá para nós mesmos. Talvez o seu sonho seja apenas aprender uma arte nova, fazer bolos para presentear quem você ama, encontrar um hobby que faça bem para o seu coração. E está tudo certo. É muito bonito quando a gente percebe que ainda é capaz de desenvolver uma habilidade nova, criar algo com as próprias mãos e sentir orgulho do resultado. Isso faz bem para a nossa autoestima, faz bem para a confiança e faz bem até para a forma como a gente se enxerga. Bom, e se na segunda-feira você decidir transformar isso em renda, essa possibilidade também vai estar nas suas mãos. É por isso que eu nunca gosto de chamar conhecimento de gasto. Quando a gente compra uma coisa para usar uma só vez, aquilo acaba. Tipo um perfume, a gente usa um tempo e depois ele acaba e precisamos comprar outro de novo. Mas quando a gente aprende uma habilidade, ela continua com a gente por muitos anos. Os ingredientes acabam, o bolo é entregue, mas aquilo que você aprendeu permanece com você. Ninguém pode tirar o conhecimento de você, não é verdade? Daqui a uns 5 anos,
os ingredientes acabam, o bolo é entregue, mas aquilo que você aprendeu permanece com você. Ninguém pode tirar o seu conhecimento. Daqui a 5 anos, quando você ainda vai saber fazer os bolos, ainda vai conhecer as técnicas, ainda vai saber como atender uma cliente, como precificar o seu trabalho, como criar uma pintura bonita. Ninguém vai aparecer na sua tela, ainda vai saber como atender uma cliente, como precificar o seu trabalho, como criar uma pintura bonita. Ninguém tira isso de você. Mas daqui a 5 anos você vai ter mais experiência do que hoje e vai ter ampliado o seu conhecimento cada vez mais. Então, antes de olhar para o valor que vai aparecer na sua tela, eu só queria que você pensasse por alguns segundos na mulher que você gostaria de ser daqui a alguns meses. Talvez seja uma mulher que finalmente encontrou a forma de complementar a renda da sua família fazendo algo que ama. Talvez seja uma mulher que descobriu um talento que ninguém imaginava que ela tinha. Talvez seja uma mãe que consegue trabalhar de casa e ao mesmo tempo estar presente com seus filhos. Talvez seja alguém que simplesmente voltou a sentir alegria em criar, em pintar, em colocar carinho em cada detalhe de um bolo. Seja qual for o seu motivo, eu espero de verdade que você não tome essa decisão olhando apenas para um número. Eu espero que você olhe para tudo aquilo que esse conhecimento pode construir na sua vida. Porque foi exatamente com esse propósito que eu criei os bolos afetivos, para encurtar um caminho que eu levei anos para percorrer e permitir que você viva essa transformação de uma forma muito mais leve, segura e acompanhada. Eu já compartilhei com você toda a caminhada que foi necessária para construir esse método. Foram anos estudando, testando, errando, aprendendo e reunindo tudo aquilo que realmente funciona para criar uma transformação, para criar uma formação completa que eu pudesse ajudar outras mulheres a encurtar esse caminho. Por isso, se eu fosse olhar apenas para todo o conhecimento que existe dentro dos bolos afetivos, para as mais de 65 aulas em vídeos, os materiais de apoio e todos os módulos e bônus que eu preparei, esse curso poderia tranquilamente custar muito mais. Mas eu queria chegar a um valor que fosse justo tanto para mim quanto para você. Por isso, o valor oficial dos bolos afetivos é de 12 vezes de R$ 92, ou R$ 897 à vista. Esse é o valor pelo qual ele ficará disponível. Mas essa não é uma turma qualquer. Você esteve comigo durante esses dias, assistiu às aulas, separou um tempo para sua rotina, para aprender comigo o que eu faço. Eu faço questão de reconhecer isso. Por isso, as alunas que participaram da jornada não vão pagar o valor oficial do curso. Como forma de agradecimento, durante essa abertura de turma, você poderá garantir a sua vaga por 12 vezes de R$ 72, ou seja, R$ 697. Eu sei que, olhando assim, parece um investimento importante, mas eu gosto sempre de colocar as coisas em perspectiva. São pouco mais de R$ 70 por mês. Hoje é o valor que muita gente gasta com uma ida ao cinema ou com um delivery, uma única noite, né? Um jantar em família. A diferença é que essas coisas terminam no mesmo dia. O conhecimento que você adquire aqui continua com você por muitos anos. Vendendo um bolo por mês, você consegue cobrir a sua parcela com tranquilidade. E se você vender 9 bolos no total, você já paga o valor inteiro do curso. Mas eu sei que para muitas mulheres, essa decisão ainda precisa caber no orçamento da família. Eu sei que toda compra importante é pensada com carinho e é justamente por entender isso eu quis fazer mais uma condição especial para quem decidir começar logo no primeiro dia. Na segunda-feira, quando as inscrições forem abertas, você terá uma oportunidade que não vai se repetir mais. Se você garantir a sua vaga ainda na segunda-feira, além de todos os bônus exclusivos que eu apresentei, você ainda vai receber mais R$ 200 de desconto sobre esse valor promocional. Isso significa que, ao invés de você investir R$ 697,
você pode entrar para os bolos afetivos por apenas R$ 497 à vista ou 12 parcelas de R$ 52. Eu pensei muito antes de fazer essa condição, porque eu realmente queria facilitar o primeiro passo de quem decidiu aproveitar essa oportunidade. No total, são R$ 400 de desconto em relação ao valor oficial do curso. E eu gosto sempre de lembrar uma coisa para as minhas alunas. Esse não é um dinheiro que desaparece. Ele se transforma em uma habilidade que continua com você por muitos anos. A primeira vez que você vender alguns bolos, este investimento já começa a voltar. Depois disso, o conhecimento continua sendo seu. Então, se você sente que esse é o momento de começar, eu quero que você aproveite essa condição especial. Na segunda-feira, antes das 8 horas da manhã, as inscrições serão abertas e essa condição de 497, junto com todos os bônus exclusivos, ficará disponível apenas durante o primeiro dia da abertura. Eu acredito que toda escolha que a gente faz na vida traz uma consequência. Não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de tudo aquilo que a gente decide fazer ou deixa para depois. Sempre existe um preço, sempre existe uma recompensa. E eu acho importante que você olhe para esses dois lados antes de tomar a sua decisão. Se você decidir entrar para os bolos afetivos, existe um investimento financeiro e eu nunca escondi isso de ninguém. Mas junto com esse investimento, vem uma oportunidade muito maior. Você passa a ter acesso a um método que foi construído ao longo de muitos anos, com tudo aquilo que eu gostaria que alguém tivesse me ensinado quando eu estava começando. Você passa a aprender uma profissão, uma habilidade que pode abrir portas para você, complementar a sua renda da família ou até mesmo transformar a sua principal fonte de renda. Mais do que isso, você começa a construir algo que ninguém pode tirar de você. Cada técnica aprendida, cada bolo produzido, cada cliente conquistado e cada elogio recebido passam a fazer parte da sua história. E esse conhecimento continua sendo seu por muito tempo depois que o curso termina. Talvez você consiga recuperar esse investimento com as suas primeiras encomendas. Talvez isso aconteça mais rápido do que você imagina, mas mesmo que o retorno financeiro leve um pouco mais de tempo para chegar, seja porque você quer fazer bolos apenas por hobby ou você vai esperar para começar a vender, existe uma coisa que já começa a mudar desde o momento em que você decide aprender: a confiança. Talvez isso aconteça mais rápido do que você imagina. Mas mesmo que o retorno financeiro leve um pouco mais de tempo para chegar, seja porque você quer fazer bolos apenas por hobby ou você vai esperar para começar a vender, existe uma coisa que já começa a mudar desde o momento em que você decide aprender: a confiança. A segurança de saber o que está fazendo, a tranquilidade de não depender mais de vídeos soltos na internet e de ficar tentando descobrir tudo sozinha. E eu posso te dizer pela minha própria experiência que isso não tem comparação. Agora, se você decidir que esse ainda não é o seu momento, essa também é uma escolha e eu respeito de coração. Agora, se você decidir que ainda não é o seu momento, essa também é uma escolha e eu respeito de coração. Só que eu gostaria que você refletisse sobre uma coisa. Quando a gente decide não investir em nós mesmos, a gente costuma pensar apenas no dinheiro que ficou na conta. Mas quase nunca a gente pensa no que deixa de conquistar por causa dessa decisão. Talvez daqui a alguns meses você ainda esteja procurando receitas na internet, assistindo vídeos diferentes que ensinam técnicas diferentes e tentando descobrir, por tentativa e erro, aquilo que poderia aprender a formar de forma organizada. Talvez apareça uma oportunidade de fazer uma encomenda e você ainda sinta aquele medo de aceitar, porque você não se sente preparada. Talvez você continue admirando o trabalho de outras confeiteiras,
Talvez você continue admirando o trabalho de outras confeiteiras e pensando que um dia gostaria de fazer algo parecido. Eu digo isso porque eu conheço essa sensação. Durante muito tempo, eu achei que eu conseguiria descobrir tudo sozinha. Eu passei tempo pesquisando, testando, errando, refazendo receitas e tentando ajustar as informações que pareciam nunca se encaixar completamente. Hoje, olhando para trás, eu percebo, talvez você continue admirando o trabalho de outras confeiteiras e pensando que um dia você gostaria de fazer algo parecido. E esse um dia vai sendo adiado mais uma vez. Eu digo isso porque eu conheço essa sensação. Durante muito tempo, eu achava que eu conseguiria descobrir tudo sozinha. Passei por muito tempo pesquisando, testando, errando, refazendo receitas e tentando juntar informações que pareciam nunca se encaixar completamente. E hoje, olhando para trás, eu percebo que eu não economizei. Na verdade, eu gastei muito mais tempo, muito mais ingredientes, muito mais energia do que eu teria gasto se alguém simplesmente tivesse organizado esse caminho para mim desde o começo. Até porque depois eu tive que comprar diversos cursos para conseguir aprender de fato. É justamente por isso que esse curso existe. Eu não criei os bolos afetivos apenas para ensinar receitas ou técnicas de pintura. Eu criei porque eu queria que outras mulheres tivessem a oportunidade de percorrer esse caminho de uma forma mais leve, sabe? Mais segura e de uma forma mais rápida do que eu consegui. Eu queria que elas pudessem aprender com os meus acertos, mas também com todos os meus erros, sem precisar passar pelas mesmas dificuldades. Então, antes de tomar a sua decisão, eu queria que você não olhasse para o valor que aparece na sua tela. Eu queria que você pensasse na vida que você gostaria de estar vivendo daqui a um ano. Porque o tempo vai passar de qualquer maneira. Daqui a um ano, nós duas estaremos aqui. Um ano mais velha. A diferença é que quando esse dia chegar, você pode olhar para trás e perceber que passou esse tempo desenvolvendo uma habilidade nova, conquistando clientes, aprendendo uma profissão e criando uma nova habilidade para sua vida. Ou pode perceber que passou mais um ano esperando pelo momento perfeito, acreditando que ainda não era a hora de começar. No fim das contas, não sou eu quem pode decidir isso por você. A única pessoa que sabe qual a vida deseja construir é você. Mas se existe uma coisa que eu aprendi nesses anos todos de confeitaria, é que as maiores transformações das nossas vidas quase sempre começam com uma decisão. E que o momento parece pequeno e talvez essa seja justamente a decisão que você vai lembrar com carinho daqui a alguns anos, quando perceber o quanto ela mudou a sua história. Nós estamos chegando ao final da nossa jornada e antes de encerrar esse encontro, eu queria agradecer por você ter escolhido passar esse tempo comigo. Eu sei que a rotina não é fácil, muitas vezes a gente precisa fazer malabarismo para conseguir assistir uma aula, cuidar da casa, da família, do trabalho e ainda encontrar um tempo para sonhar com algo novo. Então, se você esteve aqui até agora, é porque existe uma coisa dentro de você dizendo que esse sonho faz sentido. E eu espero de verdade que durante esses dias eu tenha conseguido mostrar que ele é muito mais possível do que você possa imaginar. Ao longo dessa jornada, eu procurei compartilhar um pouquinho daquilo que transformou a minha vida. Você conheceu os princípios dos bolos afetivos, viu que não é preciso nascer sabendo pintar para criar bolos delicados, entendeu que existe um mercado para quem trabalha com carinho e autenticidade, descobriu que é possível começar mesmo sem uma cozinha perfeita. E nós conversamos sobre os medos que quase toda mulher sente quando pensa em transformar uma habilidade em uma fonte de renda. Mais do que ensinar técnicas, eu quis mostrar que existe um caminho.
e que esse caminho pode ser muito mais leve quando você não precisa percorrê-lo sozinho. Hoje eu abri as portas dos bolos afetivos porque acredito que algumas mulheres que passaram por essa jornada estão prontas para dar o primeiro passo. Na segunda-feira talvez seja uma delas. Talvez você queira transformar essa arte em uma renda extra. Talvez sonhe em viver de confeitaria no futuro, ou talvez só queira aprender algo novo que faça bem para o seu coração. Seja qual for o motivo, o curso foi construído justamente para acompanhar você nessa caminhada, respeitando o seu tempo e guiando cada etapa. E agora eu sinto que a minha parte foi feita. Eu mostrei o caminho. A partir daqui, a decisão não está mais comigo, ela está com você. E eu acredito que existem momentos da vida em que a gente precisa simplesmente escolher qual história contar para si mesma, mesmo daqui a alguns anos. A história de quem esperou mais um pouco porque nunca parecia ser a hora certa. Ou a história de quem decidiu confiar em si mesmo, mesmo sentindo medo, e deu o primeiro passo. Eu espero sinceramente que essa jornada tenha plantado uma sementinha aí dentro do seu coração. E se você sentir que este é o momento de cultivar essa sementinha e fazer ela crescer, vai ser um privilégio receber você como minha aluna. Eu vou estar esperando por você do outro lado, pronta para caminhar do seu lado em cada etapa dessa nova fase. E agora, depois de tudo que nós vivemos durante essa jornada, eu sinto que existem 3 caminhos possíveis para você. E nenhum deles eu posso escolher por você. O primeiro caminho é simplesmente seguir a vida exatamente como ela está. Fecha essa página, volta para sua rotina e deixa essa jornada. Que essa jornada seja apenas mais um conteúdo que você assistiu. Talvez você continue sonhando em aprender bolos afetivos. Talvez enquanto tudo permanece exatamente igual. Não existe problema nisso. Cada pessoa tem um momento. Só que eu também sei que quando nada muda nas nossas decisões, normalmente nada muda nos nossos resultados e na nossa vida. O segundo caminho é continuar tentando descobrir tudo sozinha. E eu conheço muito bem esse caminho, porque foi exatamente por ele que eu caminhei durante muito tempo. E pesquisar receitas em um lugar, aprender uma técnica em outro, testar, errar, começar de novo, perder ingredientes, gastar seu tempo, é muitas vezes continuar sem saber qual é o próximo passo. É um caminho possível, muitas pessoas escolhem seguir por ele, mas também é um caminho mais longo, mais cansativo e, na maioria das vezes, muito mais caro do que parece. Porque o tempo que a gente leva tentando descobrir tudo sozinha também tem um valor. Agora, existe o terceiro caminho. É o caminho de decidir que você não precisa fazer tudo sozinha. É o caminho de acordar segunda-feira, 8 horas da manhã, garantir a sua vaga na turma de bolos afetivos com todas as condições especiais que eu preparei para essa abertura de turma e permitir que eu caminhe do seu lado durante os próximos meses. Nesse caminho, você não recebe apenas um curso, você recebe um método organizado, um passo a passo pensado para quem está começando. Apoio para enfrentar as dúvidas que aparecem no processo e a tranquilidade de aprender com alguém que já percorreu esse caminho antes de você. Você passa a fazer parte de uma comunidade de mulheres que têm o mesmo sonho, que compartilham conquistas, dificuldades e que estão construindo, cada uma do seu jeito, uma nova possibilidade para suas vidas. Talvez esse seja o primeiro passo para transformar os bolos afetivos em uma renda extra. Talvez seja o começo de uma nova profissão. Ou talvez seja apenas o início de um hobby que vai trazer mais leveza e alegria para os seus dias. Seja qual for o seu motivo, eu acredito que ele merece um caminho mais seguro, mais organizado e muito mais leve do que aquele que eu precisei percorrer. Se eu pudesse te dar um conselho para a Fabi, que estava começando há alguns anos atrás, eu diria exatamente isso. Não tente carregar tudo sozinha. Aceite ajuda.
Aprenda com quem já passou pelo caminho. Isso teria me feito economizar tempo, dinheiro e muitas frustrações. E talvez esse mesmo conselho faça sentido para você hoje. Então, se no fundo do seu coração você já sente que quer escolher o terceiro caminho, eu tenho uma surpresa que vai te dar uma vantagem, uma chance maior de conseguir ser as minhas primeiras alunas. Eu tenho uma surpresa que vai te dar uma vantagem e uma chance maior de conseguir ser uma das primeiras inscritas. Entra para o nosso grupo VIP, basta clicar no botão que está aparecendo aqui embaixo deste vídeo. Quem estiver no grupo VIP vai receber o link da matrícula 15 minutos antes da abertura oficial. Então, estando dentro dele, você vai receber o link às 7h45 da manhã. E isso faz muita diferença. Você terá mais tranquilidade para fazer a sua matrícula, aumentará as chances de garantir o kit do Mesa no Jardim, que será enviado apenas para 5 primeiras alunas, além de aproveitar o desconto especial de lançamento e todos os bônus preparados para quem decidir começar logo no primeiro dia. No domingo, eu também vou enviar um e-mail explicando todos os detalhes da abertura da turma, relembrando o horário e tudo que você vai precisar saber para segunda-feira já só entrar, fazer sua matrícula e começar essa nova fase com tranquilidade. Eu espero de verdade encontrar o seu nome na nossa nova turma. Vai ser uma alegria enorme acompanhar a sua evolução e ver os seus primeiros bolos, celebrando as suas primeiras encomendas e fazer parte dessa história que, quem sabe, pode começar exatamente aqui. Até segunda, eu encontro você. Um beijo e até!